Bom dia, tudo bem? Pessoal, meu nome é Rafael, tá? Eu vou abrir aqui então com o vídeo da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, tá? O nosso tema essa semana é o protagonismo, empodera e concretiza a inclusão social. A gente está falando aqui de empoderamento e de protagonismo e o ideal é que todo mundo seja protagonista da sua própria história. Não só pessoas com deficiência, né? Ou com algum quadro mental, alguma coisa. Que todo mundo possa ser o personagem principal da sua história, certo? Durante essa semana vocês vão ter a participação de outros profissionais, tá? Vocês vão ouvir falar um pouquinho sobre deficiência intelectual, sobre as intervenções no contexto escolar, vocês vão ouvir falar um pouquinho sobre assistência social, sobre fonoaudiologia, sobre a terapia ocupacional, sobre fisioterapia, tá bom? Eu vou falar sobre psicologia aplicada ao TEA, tá bom? Então vamos lá, vou me apresentar primeiro. Meu nome é Rafael Garcia Chagas, eu sou psicólogo no Educandário de Pinhal, trabalho lá com crianças em situação de acolhimento institucional, sou psicólogo e avaliador na PAI também, o meu foco é os autistas. Trabalho com psicologia clínica no Espaço Terapier, é um centro multidisciplinar. E, bom, eu me formei na Unify, em São João, né? E eu sou especializando em neuropsicologia e também em aba aplicada ao autismo. Tá ok? O que eu trouxe para vocês aqui? Eu trouxe 3 pontos. Eu quero falar um pouquinho sobre a história, a constituição histórica do autismo, falar um pouquinho sobre os conceitos básicos do autismo e um pouquinho sobre o diagnóstico também. A parte de intervenção vocês vão ver com uma outra pessoa depois em um outro vídeo, tá bom? Falar um pouquinho sobre a história. Gente, autismo e outras patologias, né, psicopatologias, passaram por um desenvolvimento histórico. Então, assim, século XIX, isso era bem forte, hoje em dia não é tanto, mas ainda existe. Então, a compreensão de saúde mental, há 100 anos atrás, né, e antes disso, tinha uma concepção, uma coisa meio misturada com religião, explicações metafísicas. Então, se você tinha um transtorno mental ou tinha um funcionamento autístico, as pessoas compreendiam muitas vezes, quase sempre, que você é possuidor de um espírito, de um demônio, de uma entidade, alguma coisa nesse sentido, né? Com o desenvolvimento da ciência médica, isso foi mudando, mas até hoje ainda existe essa briga ainda. Não chega na mesma proporção de 100 anos atrás, mas ainda existe, tá? O que acontece é que em 1940, 2 pessoas foram muito importantes para a constituição e compreensão inicial do autismo, tá bom? Leo Kanner e Hans Asperger. Esses caras, eles trouxeram à tona a temática tentando diferenciar o autismo de outras patologias, psicopatologias, né? Até porque ainda havia uma confusão entre psicose, autismo e outros quadros, tá? E aí, lembrando que nessa época, em 1940, a gente estava eclodindo a Segunda Guerra Mundial. Então, assim, doença mental, ali naquela fase, era uma coisa muito comum, né? As pessoas estavam num nível de estresse muito grande, né? Então você tinha as histerias de guerra, você tinha os quadros psicóticos, né? E outros aí, e eles buscaram compreender o autismo de uma forma muito mais individualizada, né? Tirando ele desse grupo das psicopatologias, né? E tentando trazer para um campo mais científico a compreensão da etiologia, a compreensão do transtorno, tá bom? Que ainda não era chamado de transtorno do espectro autista. Isso veio agora há poucos anos, tá? Nós vamos falar mais pro final. O Kanner, ele queria entender o autismo de uma forma mais geral. O Asperger, ele 3 anos depois, né, do Kanner trazer à tona os estudos dele, o Asperger ele ia tentar explicar um pouco mais sobre o autismo de alto funcionamento, a síndrome de Asperger, né? E a diferença entre o autismo de Kanner e o Asperger, tá? Opa! Então,
contextualizando aqui, né? Eu falei da questão da religião, o papel da religião para tentar explicar os transtornos mentais, né? Século XVIII, século XIX, até o século XX, até o XXI, isso ainda existe, mas muito diferente de 100 anos atrás, tá? A cultura manicomial, isso ainda era muito forte. A gente ainda tem os hospitais, mas, né, hoje o serviço ele é muito mais humanizado, mas o que se observava há 100 anos atrás, até mais, até menos, né, é que as pessoas eram segregadas, porque havia aquela noção de normal e anormal. Se você era anormal, era excluído, tá? E nesse sentido, os tratamentos para as pessoas que eram segregadas, colocadas em hospitais, era muito desumano, né? Então, toda essa transição ocorreu aí nas últimas décadas, mas havia muito esse lance de você entender uma pessoa com um comportamento diferente do seu como alguém anormal, né? Alguém que precisava ser segregada, excluída. E os estudos de Kanner, como outros estudos, mudaram drasticamente esse pensamento, né, da cultura manicomial. Segunda Guerra Mundial, né, os países aí envolvidos nessa luta armamentista, né, nos interesses pessoais aí, né, de cada país. E você tinha uma corrida armamentista, mas você também tinha uma corrida tecnológica. Foi uma guerra muito tecnológica para a época. Os países que estavam diretamente envolvidos, eles buscaram formas de lutar que não fosse só na bala, né? Vamos usar esse termo, na bala. Então, foi uma guerra no ar e foi uma guerra na água. Debaixo da água, inclusive, né, com os submarinos. E ali foram criadas muitas tecnologias que depois iriam ser usadas, né, no campo médico para desenvolver aparelhagem instrumental para avaliar as psicopatologias, inclusive o autismo, né, o funcionamento autístico. Tá bom? Ainda naquela década de 40, né, com a guerra, com as ponderações do Kanner, do próprio Aspinger, nós tivemos o Bruno Bettelheim, que ainda tentava compreender o autismo de uma perspectiva mais analítica. Era muito forte essa noção analítica das psicopatologias, né? E o que eles falavam sobre o autismo? O autista, ele é autista porque, né, o Bruno trazia essa construção do autismo, e o Kanner também, né? Que o autismo, ele era a consequência de uma relação empobrecida entre a mãe e a criança, né? Eles usavam, o Kanner chegou a criar um termo, se eu não me engano foi o Kanner, né? E depois foi explorado por outros estudiosos, né? Da mãe geladeira, né? Eles falam das mães frias. Então havia uma responsabilização da mulher nesse sentido, e é uma coisa até um pouco machista, né? Ou muito machista, eu acho que não cabe. Então, é como se eles tentassem explicar que o autismo era uma consequência da interação externa, ambiental. E mais para frente, com, né, o uso dessas tecnologias que eu falei da Segunda Guerra, com a ciência avançando, a neurologia, a psiquiatria, a psicologia, foi se entendendo que o autismo, a base dele não era ambiental, tá? A base dele era genética, né? E havia alguma alteração nesse sentido, que fazia com que essa criança tivesse um funcionamento autístico que esse aparecesse durante o seu desenvolvimento, né? O Hamland foi um psicólogo americano que, a partir ali dos anos 60, ele traria o autismo ainda mais para dentro da ciência, né? Com seus estudos. E aí essas teorias mais analíticas do autismo, né? De ambiente, interação ambiente e indivíduo, né, nos primeiros meses, anos de vida, isso começou a cair, tá? 60, 70, 80, movimentos sociais e políticos pipocando no mundo, principalmente nos Estados Unidos, né? Uma legislação mais justa para tratamento, intervenção para com essas pessoas,
com transtornos mentais, com autismo, com deficiência intelectual, formas de intervir muito mais humanas, tá? Na década de 60 também estava acontecendo o que a gente chama de luta antimanicomial, né? Lá na Itália, o Franco Basaglia, né? Ele queria causar, na verdade, ele queria que as pessoas fizessem uma autocrítica sobre a forma de compreender o tratamento das pessoas com necessidades, com demandas mentais, tá bom? E aí os outros países começaram a se movimentar também nesse sentido, né? Inclusive os Estados Unidos, e isso teve, sem sombra de dúvidas, uma influência para a mudança do entendimento do autista, né? Do autismo, da forma de caracterizar o autismo e de agir sobre o autista. Em 64, o Kanner também muda essa noção mais analítica do autismo, e o Hamland, com os estudos científicos dele, consegue categorizar de uma forma mais científica, de novo, vou usar o termo aqui, o autismo, tá? A partir daqui, você começa a ter você começa a trabalhar em cima de um diagnóstico diferencial com critérios bem mais claros, tá bom? O Kanner, lá no começo, em 1940, ele trouxe alguns critérios e não se destoou muito dos critérios atuais, não. Só que como ainda engatinhava o conhecimento sobre essa área, isso foi realmente ficar mais claro e mais evidente, a forma de você entender o autismo, né, a partir dessa década de 60, 70, com essas pesquisas e o aparato instrumental, tecnológico mais avançado, que pudesse fazer com que a gente entendesse qual é a base biológica do autismo, né, e qual a base emocional, psicológica do autismo, né, e outras bases também, tá? Social e funcional. O termo autismo, então, ele era usado desde 1940 e naquela época, e o Asperger trouxe aí um outro tentáculo, né, a própria síndrome de Asperger, e os livros, os manuais, eles iam inserir outras síndromes também, outros transtornos do neurodesenvolvimento, com nomes mais específicos, mas o autismo ele era tão complexo que em 2013 foi mudado esse nome, tá? Não se usa mais Asperger, não se usa só mais autismo, tá? É um espectro. Nós vamos falar isso mais para o final, tá? Que é exatamente isso, a junção, né? Eles juntaram tudo e criaram o termo transtorno do espectro autista. Mas Asperger foi muito importante, Kanner foi muito importante, Bruno e outros autores foram muito importantes porque eles foram moldando os critérios, a forma de entender o autismo. É por isso que história é tão importante, né, gente? As principais características no autismo, tá? Como isso vai aparecer, quando, como, em que intensidade isso vai aparecer, vai de autista para autista, mas esses critérios são base, tá? Dificuldade de comunicação, tá? Do domínio, no caso da linguagem, e o uso do jogo simbólico, né? Da imaginação. Então, no autismo você observa isso, você observa uma déficit na linguagem, tá? Ou ela pode existir em algum nível ou não existir, linguagem verbal, tá bom? Dificuldade na socialização e o padrão de comportamento, né? Restrito ou repetitivo, tá bom? Esses são as características básicas e são também os critérios para o TEA, tá? Para você fechar o grau de severidade do TEA. Então, no que diz respeito à comunicação a deficiência, né? Dificuldade da comunicação, do domínio da linguagem, esse é o critério A. Tá bom? Então, o que é observado no autismo é que você tem um prejuízo da comunicação recíproca, tá bom? Que é exatamente essa coisa aqui, ó. Nós estamos aqui compartilhando a atenção, vocês estão prestando atenção no que eu estou falando, tá? Vendo o PowerPoint e pensando sobre isso, tudo ao mesmo tempo, tá? De forma seletiva aqui, ó. Vocês estão aqui, tá bom? E na interação social, a gente pode até não estar interagindo ao vivo,
mas vocês interagem na vida de vocês, né? Com pessoas, com o mundo, com animais, com o mundo de forma geral. Então, no autismo, há uma alteração dessa interação também, tá bom? E os déficits de reciprocidade socioemocional. Então, como você reage a uma situação X ou Y, né? Uma situação boa ou ruim, o seu engajamento emocional nisso, a gente observa aqui nos autistas, principalmente nas crianças, né? Esse é um ponto importante. Quando a criança entra no ensino, na educação, né? Ali na escolinha primária, é uma das características que os professores mais observam, assim, a interação da criança com as outras crianças, no brincar e no brinquedo, né? E como essa criança reage a um toque, a um barulho, a uma regra, entendeu? Porque aí o ambiente começa a demandar dela. E aí ela precisa ter flexibilidade para isso. E às vezes as reações emocionais são diferentes. A criança já tem uma tendência a não agir bem, né? Quando ela é barrada num brincar ou num brinquedo. E isso faz parte do processo de aprendizagem, né? De habilidades sociais. No autismo, isso aparece... as reações emocionais de uma criança são muito diferentes, tá? Às vezes nem tanto, mas são diferentes. Comportamento restrito e repetitivo, né? Restritivo e repetitivo, esse é o critério B. O que a gente tem, então, é estereotipias, né? A gente tem estereotipias motoras, você tem o uso repetitivo de objetos, o hiperfoco, né? E a fala repetitiva também, que a gente chama de ecolalia, ou a repetição atrasada de uma última palavra numa frase, tá bom? E a gente tem as alterações de prosódia também. Algumas vezes os autistas, eles referem-se a si em terceira pessoa. Então, com 2 anos, dificilmente você vai ver isso, mas quando a linguagem se estabelece melhor, você percebe essas alterações, entendeu? Quanto antes você intervir, menores serão esses impactos. Lembrando que cada autista funciona de um jeito. Critério C, D e E. Período em que as características aparecem, tá bom? Os prejuízos que são causados em decorrência desses déficits, tá? Tanto social, ocupacional e em outras áreas da vida. E os quadros comórbidos, tá? O que a gente vê em autismo, muitas vezes, é a deficiência intelectual, você vê quadro de TDAH, Down também, tá? Um quadro não explica o outro, mas a gente percebe uma prevalência. Espectro. O termo autismo, tá? Que foi criado, né, lá no começo, que foi pensado no começo, e as outras síndromes do neurodesenvolvimento, elas não são mais usadas, né? O Asperger, por exemplo, não é mais usado, a síndrome de Rett, vamos ver outra aqui, ó. O autismo infantil, atípico, o desintegrativo, de hipercinesia associada com retardo, o Asperger, como falei, os globais do desenvolvimento e os não especificados não são usados mais hoje, tá bom? Apesar de lá no CID, que nós vamos ver, tá lá, o DSM mudou essa forma de diagnosticar, de fechar o diagnóstico, de dar a nomenclatura mudou, tá bom? O espectro diz respeito a um grupo muito heterogêneo, porque cada autista vai apresentar num nível e numa intensidade o autismo, tá bom? Seja no campo da linguagem, seja no campo do comportamento, das comorbidades, de quando apareceu, certo? E de como isso afeta a vida dele, a qualidade de vida dele. É fato que existem impedimentos graves e crônicos, né, de interação, de comunicação verbal e não verbal e de interesse. Normalmente se manifesta antes dos 3 anos, como eu disse. O que a gente vê muito é que entrou na escolinha, a hora que começa o processo de interação com outras crianças, ela apresenta algum tipo de interação deficitária. E os professores, eles, né, sacam e aí começa a busca aí por um diagnóstico diferencial, uma compreensão daquele funcionamento, tá bom? Pessoal, isso aqui eu acho que é fundamental, tá bom? Quando a gente fala de protagonismo, de empoderamento, né?
seja da pessoa com deficiência, seja do autismo, seja da pessoa sem nenhum tipo de alteração mental, a consciência ela faz parte, né, do processo de engajamento da sociedade sobre um determinado fenômeno. Então, as pessoas precisam entender que autismo não é uma síndrome rara, não é um transtorno raro, tá bom? A gente tem um alto índice aí já de pessoas com autismo, e as pessoas precisam entender que autismo tem uma explicação e tem uma forma de agir sobre o autismo, né? Isso precisa passar por todas as camadas, por todas as áreas da sociedade, tá bom? Não só pelo autista, mas pela família também, porque essa família ela precisa se sentir reconhecida e acolhida dentro de um contexto. Porque existe sempre uma sensação de culpa, de erro, alguma coisa nesse sentido, e não é assim que funciona, né? Dificuldade, barreira, todo mundo tem. A gente precisa saber lidar com elas e encarar elas. Quando a gente tem um cognitivo preservado, quando a gente não tem déficits dessa proporção, facilita a gente entrar em contato com isso e procurar estratégias para resolver essas barreiras. Mas quando existem questões como autismo, cabe a nós, enquanto sociedade, proporcionar para eles um espaço em que eles possam viver a essência deles, inclusive do autismo, e que eles possam crescer enquanto indivíduos, né? Produtivos, funcionais. Por exemplo, se você pega países como Estados Unidos, a educação e as intervenções relacionadas mais ao ABA específicas, né, ao autismo, por exemplo, o ABA está dentro da escola, desde lá da educação básica, do bebezinho, da criancinha. Desde lá, existe técnicas e formas de você diagnosticar o autismo, e desde ali, diagnosticado, essa criança vai passar por estimulação, tá? Toda criança passa por estimulação. No autismo, ela vai passar por uma estimulação focada nas necessidades, nas demandas dela. Essa é a diferença, né? Não é só o atendimento clínico, lá vai para o psicólogo 1 hora na semana, né? Vai no psiquiatra, vai no fono, né? A família faz psicoeducação com esses profissionais, intervém todo dia. Por exemplo, nos Estados Unidos, você tem essa criança muitas horas dentro da escola passando por intervenção intensa ali, tá bom? Então, se a gente fala em empoderamento e protagonismo, educação é a base disso tudo, tá bom? Educação principalmente focada no indivíduo. Diagnóstico, tá? O último ponto aqui. A gente usa 2 manuais, o CID e o DSM. O CID é um manual criado pela Organização Mundial da Saúde, né? E ele é um catálogo de doenças, não só de psicopatologias, são várias das doenças que tem ali, tá bom? E nós temos o DSM. O DSM é um manual de diagnóstico de transtornos mentais, né? E ele é americano. Inclusive o CID usa ele como referência para descrever, né, para nortear a concepção, o entendimento e os tratamentos para as psicopatologias ou as alterações mentais aí, independente de qual e de qual nível, tá bom? O DSM foi atualizado em 2013 e o DSM mudou a forma da gente fechar, de dar a nomenclatura para o autismo, tá bom? Nós vamos falar agora disso. O CID ainda usa as nomenclaturas antigas, tá? E as capas aí do CID e do DSM. Então, o DSM atual, de 2013 para cá, ele coloca o autismo, né? Ele muda o nome, então é transtorno de espectro autista, e você tem o grau leve, moderado e severo, e vai ser baseado em cima daqueles critérios A, B, C, D, E, tá bom? O CID-10, que é um manual mais antigo, né? Eles atualizam normalmente 10, 15 anos, né? Tanto o DSM quanto o CID. Ele ainda usa essa nomenclatura, né? Autismo infantil, atípico, RET, o desintegrativo e esses outros. Mas a referência para diagnóstico normalmente é o DSM, certo? O CID vai mudar. O CID vai mudar em 2022. E a partir dali, eles vão também trazer uma outra forma de compreender o autismo, próximo ali do DSM, tá? Então, você vai ter o TEA, o transtorno de espectro autista,
com ou sem alteração do desenvolvimento intelectual e da linguagem funcional, certo? E ele vai manter o especificado e o não especificado também. Aqui são algumas curiosidades, tá, gente? Então, o Manner, né, ele traz esses dados aí, eu vou deixar esse conteúdo para vocês depois, para vocês pegarem. 1 em 54 crianças de 8 anos recebiam diagnóstico de autismo, isso em 2016. Para cada garota autista, nós temos 4 garotos com autismo. Crianças brancas e negras, elas têm mais probabilidade de ter o autismo do que as hispânicas. E cerca de 1/3 dos autistas tem algum tipo de comprometimento intelectual, certo? Quanto antes for descoberto o autismo, menores serão as perdas. Atualmente, no Brasil, os estudos estatísticos eles apontam que o autismo ele afeta 1 em cada 370 crianças. Só no nosso estado de São Paulo, são 40 mil crianças / adolescentes com autismo. Ou seja, não é um transtorno tão raro, né? Pessoal, para a gente fechar aqui, eu trouxe aí 2 filmes, tá? São curiosidades. Assistam aí o filme da Temple Grandin. Ela tem um quadro de Asperger, né? Que a gente não usa mais, mas ela tem um quadro que seria um autismo leve, tá? Leve para médio. E é legal que esse filme retrata exatamente o lance do protagonismo, tá? Ela é protagonista da história dela. Ela contou com gente a favor e com gente contra ela, né? E quando eu digo de gente contra, não estou colocando como vilão, mas por conta desses estereótipos sociais, dessas dificuldades de entender o autismo, né, da consciência social, a gente percebe como ela não tem que lidar só com a barreira do autismo, ela tem que lidar com a barreira externa também. E ela consegue, é muito legal esse filme, tá? É uma lição de amor que fala sobre deficiência intelectual, que é um outro tema que vai vir com outro psicólogo, mas que fala também das barreiras e de como ele venceu as dificuldades e como ele foi protagonista da história dele, tá bom? Aqui as referências, e é isso, tá? Eu agradeço vocês, espero que tenham gostado, e como eu disse, eu vou deixar um conteúdo extra aí para vocês realizarem a leitura, tá bom? Gente, obrigado. E aproveitem as outras participações, tá bom? E nos visitem lá na PAI quando a quarentena acabar. Falou? Obrigado por tudo aí. Abraço.